Nos vídeos anteriores, nós havíamos visto como a ligação covalente é a maneira através da qual os átomos que querem ganhar elétrons fazem para que mais de um átomo adquira o seu octeto, mesmo quando não há elétrons, para que cada um dos átomos tenha octetos separados. Então, os átomos compartilham elétrons entre si, de modo que o compartilhamento faça com que os elétrons contem para ambos os átomos, de modo que ambos possam ter octetos, mesmo que a soma total de elétrons não seja um múltiplo de 8. Pois bem, agora a gente precisa saber por que o compartilhamento de elétrons leva a um octeto para ambos os átomos, e não simplesmente a um átomo, seja o átomo A, o átomo B ou qualquer coisa do gênero. Então, a teoria que explica, ou a primeira teoria apta a explicar esse tipo de situação, é a teoria de ligação de valência. A gente começa, como todas as outras aulas também o foram, pelas moléculas mais simples. Então, começando pela molécula do H2, hidrogênio, nós sabemos que o hidrogênio tem número atômico 1 e que, portanto, a sua distribuição é 1s1, certo? Ela pode ser descrita naquele diagrama de caixas, o diagrama de quadrados que a gente usou lá na aula do diagrama de Linus Pauling, de distribuição eletrônica. Nós vimos essa distribuição, então isso daqui equivaleria ao orbital 1s, com um elétron no seu orbital, e a gente sabe que existem dois átomos de hidrogênio, cada qual com um desses elétrons. Então, nada mais é do que dois átomos de hidrogênio, aqui, cada qual com o seu elétron de valência. Então, os elétrons são as duas bolinhas vermelhas, e o que ocorre na formação da ligação covalente? Existe um compartilhamento desses elétrons entre si, que normalmente é abreviado da seguinte forma. A gente coloca uma linha aqui dizendo, olha, esses dois elétrons aqui, eles estão sendo representados por esta linha vermelha. Então, ela corresponde especificamente a dois elétrons, não a 3, nem a 1, e a gente já viu as razões do porquê disso. Então, a gente precisa entender por que o compartilhamento representado por esses dois símbolos aqui leva à satisfação eletrônica de ambos os átomos, certo? E para isso, a gente precisa entender qual que é a dinâmica do comportamento desses elétrons e desses núcleos na formação da molécula. Então, vamos imaginar que nós tenhamos um átomo de hidrogênio aqui e outro átomo de hidrogênio aqui. Então, aqui são os núcleos dos dois átomos de hidrogênio. Então, o átomo da esquerda é este, o átomo da direita é esse daqui. E vamos fazer um gráfico que vai representar a energia do sistema formado por esses dois átomos em função da distância entre esses núcleos. Tudo bem? Então, a ideia é o seguinte, quando esses núcleos estiverem infinitamente afastados, então aqui seria a distância, só uma representação, é claro, da distância infinita, a gente imagina que este átomo não percebe a influência do outro átomo e vice-versa. Ou seja, as forças que se exercem nessa região não são afetadas por essa e as forças nessa região não são afetadas por essa. De que forças nós estamos falando? Nós temos um núcleo, nós vamos ter um elétron no primeiro átomo, um elétron no segundo átomo, o orbital S tem aparência esférica. Então, aqui vai existir uma força de atração núcleo-elétron e aqui vai ter uma força de atração núcleo-elétron. Na situação em que os átomos estão infinitamente afastados, nós vamos determinar o valor de energia como sendo zero para esse sistema. Isso significa que a energia do sistema é zero? Não. É simplesmente um referencial. Então, nós vamos dizer assim, olha, vamos imaginar que a energia do sistema seja medida em termos de energia de interação entre essas partículas. Quando elas estão infinitamente afastadas, a interação entre esses dois sistemas é zero. Só vai existir essa energia de interação e essa energia de interação. A questão, então, é que quando eu aproximo essa distância do infinito até distâncias finitas, claro, quaisquer que sejam, pode haver tanto uma redução de energia quanto um aumento de energia. Quando a energia se reduzir, o sistema estará se estabilizando, ou seja, ele estará se tornando mais estável em comparação com um sistema infinitamente afastado. Agora, quando a energia subir acima dessa linha,
eu vou estar desestabilizando o sistema, ou seja, seria melhor para o sistema estar na situação afastado do que estar na situação de mais energia. Então vamos ver como que isso acontece. Vamos imaginar que eu aproxime esses átomos até que esta distância aqui seja uma distância não infinita agora, mas finita, que os átomos consigam começar a sentir a presença do outro. Bom, vai acontecer duas coisas. Primeiro, este núcleo vai começar a atrair este elétron aqui também, porque agora os dois átomos conseguem se detectar. E a mesma coisa para esse núcleo aqui, atraindo esse elétron. Então todas essas interações em vermelho são interações atrativas. Por quê? Porque são interações entre partículas de cargas opostas, núcleos positivos em relação a elétrons que são negativos. Pois bem, mas não apenas os núcleos e os elétrons se atraem, mas também os dois núcleos aqui, ao longo dessa linha azul, eles se repelem, e a mesma coisa acontece aqui. Esses dois elétrons, eles também se repelem. Então, essas duas interações em azul são interações repulsivas. Então, o que vai determinar a energia total desse sistema? O balanço entre as interações repulsivas e as interações atrativas, dependendo quais tiverem maior magnitude. A experiência nos mostra que à medida que nós formos aproximando esses núcleos, as energias vão continuamente se reduzindo, certo? Elas vão formando uma estrutura mais ou menos com essa aparência. Só que se eu reduzir muito, ou seja, chegar em distâncias de ligação próximas de zero, essa energia, de repente, ela pode disparar. Então, na verdade, se a gente fizesse um gráfico com todas as possíveis distâncias, seria uma coisa mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Finge que esses dois pontos aqui estavam aqui, né? Porque meu traço não é tão bom. A questão é, vai existir uma situação aqui que é a situação de mínima energia. Tudo bem? Que corresponde a este comprimento de ligação. E esta distância é a distância de ligação hidrogênio na molécula de hidrogênio. Ou seja, existe uma separação entre esses dois átomos aqui, que é justamente o ponto de mais baixa energia nessa curva. Por quê? Porque nós temos que imaginar que quanto mais estável o sistema, mais baixa a sua energia, e que, portanto, ele vai escolher ficar na situação que esteja aqui onde a tangente dessa curva é zero, ou seja, no ponto mínimo global dessa curva. A gente poderia calcular essa posição até pela derivada da curva de energia em função da posição, certo? E o que é importante para a gente destacar aqui? Este ponto, que é o de mais baixa energia, ele corresponde a uma situação em que os átomos eles estão a uma distância característica entre si. Bom, à medida que nós formos aproximando esses átomos, o que vai acontecer exatamente nessa região aqui? Vai ser uma região em que eu vou ter uma sobreposição entre os átomos. Parte do orbital do átomo da esquerda estará sobreposta ao orbital do átomo da direita. Então, vamos recolocar aqui a distribuição eletrônica, 1s1, que eu não precisaria ter apagado, né? 1s1. Coloca aqui o diagrama de caixas. Nós temos um elétron desemparelhado aqui, mas nós temos que lembrar que existem dois átomos. Então, quer dizer, quando esses dois núcleos tendem a se afastar, mas eles tendem a atrair simultaneamente esses dois elétrons, é como se você tivesse duas pessoas puxando uma corda, uma para cá e uma para cá. O que vai acontecer com essa corda? Ela vai ficar tensionada na região que separa essas duas pessoas. A mesma coisa aqui. Os dois núcleos tendem a se afastar, mas eles puxam os elétrons. Então os elétrons vão ficar concentrados nessa região internuclear, que é justamente essa região aqui pintada em preto. Aí você pergunta, bom, como pode que os elétrons que se repelem passem a configurar uma única situação, uma única região no espaço, ambos os elétrons permanecerem na mesma região do espaço, pelo menos a maior parte do tempo? A gente tem que lembrar que o fato dessa setinha estar para cima, ela poderia estar para baixo, que está indicando o spin do elétron, spin up, spin down, spin positivo, spin negativo, relacionado ao
referencial do campo magnético. A gente pode colocar os dois elétrons nessa mesma região? Pode, desde que a gente faça o quê? Coloque um elétron com um spin para cima e um elétron com um spin para baixo. No momento em que a gente faz isso, é como se eu fosse aproximar dois ímãs. Eu não posso aproximar ambos, norte-norte e sul-sul. Agora, se eu inverter um deles, aproximar norte-sul, sul-norte, vai haver uma atração magnética entre esses dois sistemas. Então, a repulsão elétrica continua existindo. No entanto, a atração magnética entre esses dois sistemas consegue manter esse sistema coeso e consegue manter os elétrons dentro dessa região. Tudo bem? Então, aqui vai existir uma sobreposição dos orbitais dos dois átomos. E o que é importante destacar aqui? É a mesma situação lá da teoria dos conjuntos que a gente vê na matemática. Quer dizer, a teoria dos conjuntos diz que aqui eu tenho um conjunto, por exemplo, um conjunto A, aqui eu tenho um conjunto B, e o que representa essa situação aqui? Representa a interseção entre o conjunto A e o B. Ela não pertence a A e também não pertence a B. Mesma coisa aqui no caso da ligação covalente. Esta região onde os elétrons estão, ela não pertence a este átomo e ela não pertence a este, ela pertence a ambos. Uma vez que ela pertence a ambos, eu não posso contar apenas para um átomo, tenho que contar para ambos. Então, esta região de sobreposição aqui é, na teoria de ligação de valência, a ligação covalente. Em outras palavras, a ligação covalente é formada pelo emparelhamento de elétrons desemparelhados em átomos. Então, isso aqui é um elétron único, ele está desemparelhado. No momento em que eu coloco o elétron do segundo átomo de hidrogênio aqui junto, eu estou emparelhando os dois elétrons, emparelhando seus spins. E o emparelhamento desses elétrons forma a ligação covalente. O número de elétrons desemparelhados de um átomo é igual ao número de ligações covalentes que ele irá fazer. Então, a gente pode, a partir da distribuição eletrônica, inferir o número de ligações que esse átomo faria usando a ligação de valência. Então, que outras situações que poderiam ser vistas como exemplos disso? A gente poderia pensar em moléculas um pouquinho mais complexas, um pouquinho mais sofisticadas. Por exemplo, a molécula do HF. Então, HF, nós teríamos hidrogênio, flúor, 1s1, 1s2, 2s2, 2p5. Para o hidrogênio, o diagrama de caixas vai ser um elétron no orbital 1s. Para o flúor, serão 1s, 2s, 2p. 2p são 3 orbitais, cada qual com 2 elétrons. Então, aqui eu teria 1s, 2s, 2p. 1s, 2, 2s2, p1, p2, p3, p4, p5. Qual é o único elétron desemparelhado do flúor? É um orbital p. Em relação ao elétron do orbital 1s do hidrogênio, como que se forma a molécula da HF? Seria hidrogênio, flúor, 7 elétrons de valência, mais 1, 8. 2, 4, 6, 8. Então, a gente poderia representar a molécula através da seguinte representação. Orbital 1s para o hidrogênio, um orbital 2p para o flúor, que corresponde a este orbital aqui, e esta região aqui de sobreposição entre esses dois é a ligação covalente hidrogênio-flúor. Esses 3 pares de elétron, dentro desta representação, equivaleriam a esses 3 pares de elétron aqui, 1, 2, 3, que estão emparelhados e que, portanto, não fazem ligação química. Ou seja, esta sobreposição de elétrons desemparelhados contribui para a formação desta ligação covalente. Como ficaria o caso da teoria de ligação de valência aplicada ao caso da água? Bom, nós vimos nas aulas passadas, nos vídeos passados, molécula de água H2O, hidrogênio e oxigênio, distribuição eletrônica para o hidrogênio 1s1, distribuição eletrônica para o oxigênio 1s2, 2s2, 2p4, 2 com 2, 4, com 4, 8.
Então, se a gente fizer o diagrama de caixas, vai dar esta representação aqui para o oxigênio, 1s, 2s, 2p. Como existem dois orbitais com elétrons desemparelhados e existem dois hidrogênios, cada qual com um elétron desemparelhado, nós poderíamos ser levados a crer que um orbital P da água está aqui, o outro orbital P tem um ângulo de 90 graus com ele, certo? Então eu pintei de cores diferentes porque cada uma dessas estruturas é um orbital. Existe um elétron em cada um desses orbitais. Eu poderia pintar, por exemplo, eles aqui e aqui, nesses dois orbitais. Eu tenho duas ligações covalentes relacionadas a dois átomos de hidrogênio. Então é como se eu ligasse um átomo de hidrogênio aqui e colocasse o segundo elétron aqui, um átomo de hidrogênio aqui e o segundo elétron também. Ou seja, agora eu tenho dois elétrons aqui, um veio do hidrogênio, o outro veio do oxigênio. Dois elétrons aqui, um veio do outro hidrogênio e o segundo elétron do oxigênio. Parece que isso aqui faz sentido. Qual é o problema? Este ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Ele tem que ser de 90 graus pela estrutura matemática dos orbitais P. Agora, nós sabemos do vídeo passado de geometria molecular que esse ângulo na água aqui é 104,5 graus. Ou seja, isso daqui e isso daqui não fazem parte da mesma realidade. A molécula de água na natureza não pode ser explicada adequadamente por essa teoria, não pelo menos da maneira como ela está agora, porque os ângulos na água não bateriam com os ângulos que a gente conhece da natureza. Então, quer dizer, por mais que essa teoria faça sentido, ela não é capaz de explicar o ângulo correto da natureza. Nós sabemos que o ângulo é 104 e ela fornece um ângulo errado. Então, é nesse ponto em que a gente precisa adaptar a teoria de ligação de valência de modo que ela passe a representar corretamente o nosso sistema. Mas antes de falar do caso da água, a gente exemplifica com dois casos mais simples. Aí a gente exemplifica com dois casos que explicam o porquê dois elétrons aqui não podem ser usados para fazer essa ligação covalente. E essa, digamos assim, essa adaptação técnica na teoria de ligação de valência é o processo matemático conhecido como hibridização. Muitos já devem ter ouvido o nome. Então, esse processo de manipulação da teoria de ligação de valência, de modo que ela passe a refletir a natureza, o nome desse processo é hibridização.